Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal. Primeiro eu quero agradecer pelos novos inscritos. Desde o vídeo do Predador Silencioso eu tive, eu acho que o triplo de inscritos que eu tinha. E eu tô muito feliz com a chegada de vocês. Eu agradeço muito por todos os comentários. É muito legal quando vocês comentam o que vocês acham sobre o caso. Então eu quero agradecer vocês e quero dar boas-vindas. E também quero já dar boas-vindas para quem estiver vindo por esse vídeo. Eu tenho mais 2 casos que eu cobri aqui no canal. Pretendo continuar fazendo isso toda semana, né? E é isso. Vamos começar o caso de hoje. Bom, o que me fez trazer esse caso, o que me fez ter vontade de falar sobre esse caso com vocês, foi por causa do filme Megan is Missing. Eu vi que tinha viralizado esse filme, é um filme de 2006, né? Foi gravado em 2006 e foi lançado em 2011. Ele ficou muito famoso esse ano por causa do TikTok, então muitas pessoas estavam assistindo ele e principalmente pessoas mais novas estavam achando que o filme era como se fosse um documentário, como se fosse real. Então eu fui atrás de saber desse filme. E assim, gente, se eu pudesse dar um conselho, não é nem questão de ser forte ou não, é questão realmente de ser um filme bom ou não e que vale a pena assistir. Eu não acho que seja um filme que vocês devam gastar o tempo de vocês. Eu entendo o que o diretor quis com isso, com esse filme, mas eu acho que ele exagerou e apelou muito nas cenas. É um filme muito gráfico. Então, assim, eu acho que dá de passar a mensagem que ele queria passar sem ter tanta exploração dos adolescentes. Eu sei que os pais estavam no set de filmagem, mas eu realmente, assim, não achei que o roteiro é legal. Eu dei uma olhada no filme por cima, mas realmente, assim, eu vi que não valia a pena assistir. Então, o negócio do Megan's Missing é que ele foi gravado daquela forma que Bruxa de Blair foi gravado. Então, fica parecendo que é meio que um documentário, como se o computador ou o celular estivesse gravando enquanto estivesse acontecendo as coisas. O filme, na verdade, ele não é baseado só em um fato, ele é baseado... Tem gente que fala 5 fatos, 5 casos que aconteceram, tem gente que fala 8 casos que aconteceram, mas o que eu vi, que o próprio diretor falou, é que ele fez um compilado de casos criminais com predadores da internet. E onde eu vi, o diretor não deu os nomes dos casos, então assim, eu não consegui exatamente quais eram os casos que o diretor quis retratar no filme, então eu achei melhor não trazer esses casos e associar ao nome do filme, mas com isso, com essa ideia de trazer alguma coisa sobre predadores na internet, eu trouxe um caso que me tocou bastante quando eu ouvi pela primeira vez. Ele é um caso até que é recente, porque ele aconteceu em 2014. Então, a gente vai falar hoje sobre o caso de Breck Badner. Lauren LaFave e Barry Badner se conheceram nos Estados Unidos, ambos eram americanos. Alguns anos depois de estarem juntos, eles começaram a namorar, casaram, e alguns anos depois eles resolveram formar uma família. E eles começaram a tentar, só que infelizmente a Lauren tinha bastante dificuldade de engravidar. Nesse meio tempo, entre tentativas e tratamentos, o Barry recebeu uma proposta de trabalho na Inglaterra e eles começaram a conversar como eles gostariam realmente de criar uma família na Inglaterra, de ter uma vida na Inglaterra, porque eles achavam que era um local muito mais seguro que os Estados Unidos. A Lauren, nas palavras dela, diz que não se sentia segura com a questão do armamento nos Estados Unidos, com as leis das armas de fogo, e ela achava que seria um local muito melhor de criar os filhos na Inglaterra. Então, junto com essa proposta de trabalho, junto com esse pensamento de que eles queriam começar uma família e achavam que seria um local mais seguro, eles acabaram, então, em 1996, indo para a Inglaterra morar lá. Então, como eu falei, eles queriam muito ter filhos, eles queriam ter uma família grande. A Lauren não conseguia engravidar de jeito nenhum, diversas tentativas, anos de tratamento, até que em 1999 o bebê milagre dela nasce. O nome dele era Breck Badner. Breck nasceu no dia 17 de março de 1999 e ele era um bebê lindo, saudável e muito, mas muito inteligente. E vocês vão ver, conforme eu vou contando esse caso,
quão inteligente, quão brilhante o Brack era. O Barry, o pai do Brack, era muito bem sucedido, ele realmente tinha um trabalho que pagava bem, ele era comerciante de petróleo na época, eu acredito que ele continua sendo, e eles tinham uma vida bem confortável. E mesmo com o nascimento do Brack, eles ainda queriam ter mais filhos, então a Lauren continuou o tratamento, e como acontece algumas vezes com os tratamentos de fertilização, ela acabou tendo não um, nem dois, mas 3 filhos ao mesmo tempo. Então ela teve os trigêmeos em 2002. E a casa era pura alegria. Realmente o Brack adorava ser irmão mais velho. As crianças, os nenéns, adoravam o Brack. Ele era realmente um menino muito educado, ele era um menino muito amoroso, ele gostava de brincar com os irmãos e ele gostava de ajudar a mãe em casa. A mãe do Brack, a Lauren, falou que desde pequeno ele adorava desmontar e montar as coisas. E isso eu vejo até um pouco o meu irmão, porque eu sei que quando ele era menor ele também gostava de fazer isso. Para entender como funcionava, um pouco é curiosidade mesmo, de ver o que tem dentro de um controle, o que tem dentro de um computador. E o Brack fazia isso, ele desmontava tudo e montava depois, ele era muito curioso e ele adorava tecnologia. Então, assim, desde pequeno, os pais tentaram dar o máximo que eles conseguiam para ele mexer com tecnologia mesmo, porque era algo que eles viam que ele tinha muita facilidade e muito amor. O Brack, ele ia muito bem na aula. Ele era um aluno nota 10, na verdade ele era acima de 10. Aí vocês podem perguntar, como que tu é acima de 10? Então, a educação na Inglaterra é diferente da educação que a gente tem aqui no Brasil. Pelo menos nos locais que eu estudei, mesmo o aluno sendo extremamente inteligente, ele não fazia aulas separadas da turma. Não sei como é nos outros colégios, mas aqui não era assim. Mas o que acontece é que o Brack, por ser tão inteligente e tá tão avançado, ele fazia 4 matérias como se fosse uma extensão. Então, ele fazia biologia, ele fazia física, química e matemática, além das que eram feitas em sala de aula com os outros colegas. Realmente, ele estava em outro patamar. Bom, mas infelizmente, mesmo com tudo indo tão bem na família, o casamento da Lauren e do Barry chegou ao fim 6 anos depois do nascimento dos trigêmeos. Só porque isso não foi empecilho para o Barry continuar comparecendo na criação dos filhos. Ele até foi morar bem perto da casa de onde a Lauren morava com os filhos. Então os trigêmeos e o Brack ficaram com ela e ele pegava no final de semana, ele passava Natal junto. Então assim, ele continuava comparecendo, era um pai super presente também e em tudo que eu vi eles se davam super bem. Bom, além do Brack ser super inteligente, como eu falei, ele era também muito comportado, ele era sociável, ele acompanhava a mãe dele na igreja, porque ela foi criada indo na igreja todo final de semana e ela queria continuar isso com os filhos. Então o Brack, ele acompanhava ela todo domingo e tinha uma coisa que ele queria muito, que era ser piloto. Alguma parte da vida dele ele queria ser piloto, então ele tentou entrar nos cadetes da Força Aérea Real. Eu não sei se a gente tem isso aqui no Brasil ou algo parecido, mas nesse caso ela é uma organização juvenil militar e ela é voluntária. Então as crianças aprendem coisas relacionadas à Força Aérea. E nesse caso era algo que o Brack queria muito, porque ele queria, futuramente trabalhar como piloto. E ele conseguiu entrar, ele estava super feliz. A irmã dele fala que o primeiro dia que ele vestiu o uniforme e foi participar, ele estava muito contente. Ele queria mostrar para todo mundo, ele queria que a família estivesse junto e visse como é que era. Eles faziam algumas apresentações. Realmente, ele era um menino sociável, era inteligente, ele era prestativo, ele era um ótimo irmão mais velho e tudo ia bem na vida deles. Então, como o Brack gostava de tecnologia, ali naquela fase dos 11, 12 anos, ele começou a mexer com computador. Quando ele tinha uns 13 anos, ele começou a jogar online. Ele guardava o dinheiro da mesada dele, ou o dinheiro que ele recebia às vezes no Natal, no aniversário, e comprava peças para o computador. Então, quando ele tinha uns 13 anos, ele já começou a desmontar o computador e botar as peças que ele comprava, que eram peças melhores, e meio que personalizar o computador dele para ser um computador gamer. E ele fazia isso muito bem. Tanto que os amigos falavam que o computador dele sempre era melhor, porque ele fazia esse negócio meio que tunar o computador.
E isso era muito bem visto pela família dele também, porque era uma forma de ele estar mexendo com tecnologia e era algo que ele gostava. Então ele passava tempo fazendo isso, mas nenhuma dessas vezes que ele passou muito tempo no computador, que ele passou muito tempo comprando peças ou jogando online, fez com que ele deixasse de ser o menino que ele era tanto no colégio quanto com a família dele. Ele continuava participando de tudo que ele participava, só que agora ele jogava online. E foi exatamente nessa época que o Breck teve que trocar de colégio. Então, ele era um menino bem feliz. A mãe dele fala que nunca teve problema com o humor dele, mas nessa época ele realmente parecia estar meio triste, meio caído, porque ele teve que trocar de colégio e naturalmente ele teve que arranjar outros amigos e conversar com pessoas que ele não conhecia. Mas isso não durou muito tempo, porque no segundo semestre, estudando nesse colégio, ele já tinha encontrado alguns amigos que entendiam o humor dele, que gostavam também de tecnologia, que gostavam de jogar online. Então eles foram conversando e esses amigos convidaram ele para fazer um clube. Então esse era um clube, um grupo assim, de 6 meninos, e eles marcavam o horário e jogavam online. Isso deixou o Breck muito animado, e ele chegou em casa e contou para a mãe dele que tinha sido convidado. Ele perguntou para a mãe dele se ele poderia participar desse grupo de amigos. Ele falou quem eram os meninos que estavam no grupo, e a mãe dele achou ótimo, porque realmente ele estava um pouco chateado. E isso seria uma forma de ele fazer novas amizades. E quando ele contou quem é que estava no grupo, a mãe dele disse ok, porque alguns ela conhecia da igreja, alguns ela conhecia do colégio. A mãe dele trabalhava como assistente de professor, então ela conhecia bastante gente do bairro e do colégio também. Ela disse que não teria problema nenhum, que ele poderia participar desse clube. E assim começou o clube de jogos do Breck com os amigos. Ele gostava de jogar, pelo que eu pesquisei ali, Battlefield e Call of Duty, se eu não estiver enganada. E eles usavam um aplicativo que eu pessoalmente nunca utilizei, eu não sei como é que funciona, mas pelo que eu vi, é como se fosse um Discord da época. E o nome do aplicativo era TeamSpeak. E eles usavam para conversar enquanto estavam jogando. Isso para a mãe dele, assim, era interessante, porque era uma coisa que realmente ela não estava acostumada a ver, e ela via que ele conversava com os meninos e enquanto jogava, e isso tornava até uma experiência um pouco que social. Mesmo que eles não estivessem se vendo, não estivessem pessoalmente juntos, eles se conheciam do colégio, eles passavam tempo pessoalmente juntos. E de noite eles ainda continuavam jogando e conversando, e o Breck deixava a porta do quarto dele sempre aberta. Então o quarto do Breck ficava perto da cozinha, que era onde a mãe dele passava a maior parte do tempo, e ela estava sempre escutando com quem eles estavam conversando, o que eles estavam conversando, assim. Então ela realmente disse que não tinha nada demais e que ela estava sempre monitorando. Só que os meninos começaram a ter problema com o server. Então esse server que eles costumavam jogar estava sempre caindo, sempre tinha problema de conexão, e quem joga jogo online sabe quão irritante e frustrante é tu estar jogando e o server cair, ou tu ter um problema de conexão porque tu realmente perde tudo que tu fez até naquele momento. E os meninos eles começaram a procurar outro server. Eu não sei como é que funcionava na época, e enfim, com esses outros jogos, mas eu lembro que quando eu jogava CS e era um pouco mais nova, também era por server, e a gente sempre procurava um server que tivesse melhor conexão. E com isso eles acharam um server que pertencia a Louis Dennis. Então, como os meninos começaram a jogar no server do Louis, ele começou também a conversar com os meninos e adicionou lá no TeamSpeak. Então eles começaram a trocar ideia, jogar juntos. E o Louis gostava muito de programação também. Então o Breck começou a pedir dicas de programação, até porque o Louis, ele disse que tinha 18 anos, né? Então ele era mais velho, tinha mais experiência, ele tinha o próprio server. E o Breck ficou interessado e quis saber como é que ele fazia para programar, o que ele usava. Então os dois começaram a conversar bastante. A mãe do Breck, a Lauren, ela notou que tinha uma voz diferente nessa conversa, porque ela costumava sempre ouvir as mesmas vozes dos meninos, e ela notou que tinha uma voz um pouco mais grossa, uma voz realmente assim de homem. Bom, durante esses jogos, com esse interesse que o Breck apresentou em conversar sobre programação, os outros meninos, os amigos do Breck, começaram a dizer que eles estavam atrapalhando o jogo, que
era para conversar sobre o jogo, e eles acabavam conversando sobre outras coisas e não estavam prestando atenção, não estavam concentrados. Então o Louis, ele criou um canal para poder conversar com o Brack. Toda vez que o Brack entrava no jogo, o Louis já chamava ele nesse canal que era particular para conversar com ele. E eles ficavam nesse canal conversando. E quando a Lauren ouviu essa voz mais grossa e viu que realmente o Brack estava conversando mais com ele, que estava muito mais presente, ela perguntou para ele quem que era. O Brack falou que era o Louis, que ele tinha 17 para 18 anos e que ele era incrível. O Louis tinha contado pro Brack que ele morava nos Estados Unidos, em Nova York, que ele era dono de uma empresa multimilionária e que ele era muito bom em programação, que ele realmente era expert, e por causa disso ele trabalhava para o governo americano. Bom, com tudo isso que ele contou, é óbvio que a Lauren ficou com o pé atrás. Ela, disse, filha, é muita coisa. Realmente esse menino com 17 para 18 anos, ele já fez tudo isso? Ela realmente ficou um pouco cética com a situação, mas o Brack achou que sim, que realmente ele tinha conseguido por conta da experiência que ele tinha com programação e por como o Louis, ele era muito seguro quando ele falava as coisas. Então, o Brack realmente achou que esse jovem adulto tinha conseguido já todas essas coisas pela inteligência dele e pela programação. Inclusive, o Louis até falou que ele tinha conseguido 2 milhões de dólares, algo assim, com venda de bitcoins. O Brack falou que o Louis tinha doado pros rebeldes da Síria. Bizarro tu pensar que eles levaram isso a sério. Mas a gente tem que lembrar, o Brack tinha de 13 para 14 anos, os amigos também, e isso não foi de uma hora para outra. Então, assim, foram horas e horas de conversa e de jogos junto. Realmente o Louis, ele sabia programar, então ele falava várias coisas que estavam corretas e aos poucos ele ia botando essas pitadas de mentira. Os meninos começaram a meio que idolatrar ele, porque ele era esse cara que era muito jovem e já era multimilionário, que morava em Nova York e que trabalhava para o governo americano. Então, assim, eles começaram a escutar o que o Louis falava, porque eles achavam que o Louis realmente estava certo. Ele era realmente um modelo de vida para esses meninos. A Lauren falou que no começo, quando ele começou a jogar com o Louis, não tinha muita coisa mudado na relação entre eles, na relação em casa. Então, até quando ela entrava no quarto e o Brack falava, minha mãe tá aqui, minha mãe chegou, aparecia uma dançarina na tela, todo mundo falava com ela, oi mãe, e perguntava se ela estava bem. Tinha uma interação e ela achava até engraçadinho essa interação que tinha com botar um bonequinho dançando na tela, porque ela fazia aula de dança e tudo mais. Só que com o tempo, o Brack começou a ficar diferente. Ele começou a ficar fechado, ele começou a ficar estranho. O que a Lauren não sabia é que o Louis estava aliciando o Brack e tava tirando ele de perto dos amigos, tentando tirar ele de perto da família, tentando puxar o Brack do lado dele. Começou a acontecer várias coisas que foram levantando a atenção da Lauren. Uma delas foi que o Brack, que sempre tinha participado da igreja, que sempre tinha ido na igreja junto com ela, chegou um dia e disse, eu não quero ir. E ela perguntou por que tu não queres ir, e ele falou que era porque o Louis tinha falado pra ele que ele não acreditava em Deus. Então não tinha sentido nenhum o Brack ir pra igreja. E ela falou, não é assim que funciona, tu ainda é meu filho, tu é adolescente, a gente vai pra igreja juntos. Não é porque uma outra pessoa falou que tu não deve ir que tu vai obedecer essa pessoa e não obedecer sua mãe. Isso aqui não era só isso. Aos poucos ela foi notando que ele foi se afastando dos amigos também. Então uma coisa também que deixou ela muito em estado de alerta foi que ele não queria mais participar dos cadetes da Força Aérea. E isso, como eu falei no começo do vídeo, era algo que ele adorava. Estava ansioso para entrar, para começar a participar. E ele falou para ela que não iria mais participar porque uma pessoa que participava também tinha falado mal dele e ele não se sentia mais confortável em ir para os encontros. Na época ela não sabia, mas na verdade quem falou isso foi o Louis,
que disse que tinha escutado os meninos conversarem no outro canal, né, daquele aplicativo, e ele disse que tinha escutado os meninos falando mal do Breck. O Breck achou que realmente ninguém mais era amigo dele, que ninguém gostava dele, que a única pessoa que gostava dele, que se importava com ele, era o Louis. E ainda com essa mudança de comportamento, o Breck chamou um dia a mãe dele para conversar. E ela, chegando no computador, viu que tinha um texto. E ele disse: mãe, eu escrevi esse texto e eu quero que você leia e você entenda o porquê eu não quero mais fazer as coisas que você manda eu fazer. Então ela começou a ler o texto e realmente não parecia ser escrito por um adolescente, parecia que um adulto tinha escrito e não era a forma que o Breck costumava escrever. Só que nesse texto dizia que ela não poderia obrigar ele a, por exemplo, arrumar a casa porque tinha os trigêmeos, e os trigêmeos faziam muito mais sujeira do que ele. Que ela não poderia ir à igreja porque ele não acreditava mais em Deus e ele já era adolescente, ele já podia fazer as escolhas dele, mas outras pessoas não iam na igreja, etc. Que talvez ele não precisasse ir para a universidade porque o Louis ia conseguir um programa na Microsoft para o Breck fazer antes dos 18 anos e talvez ele nem precisasse ir para a universidade. Nesse texto também estava meio que ameaçando, dizendo que se a mãe dele não deixasse ele fazer as coisas do jeito que ele queria, com 16 anos ele iria fugir de casa. Bom, com esse texto ela ficou abismada. Ela sabia que não tinha sido o Breck que tinha escrito, e quando ela foi imprimir o texto, ela viu que o documento tinha sido escrito pelo Louis. Então, ela meio que já sabia disso, mas aquilo ali foi a confirmação. E dali em diante, o relacionamento dela com o Breck ficou insuportável. Ela disse que ela tinha realmente se tornado o tipo de mãe que ela não queria ser. Ela gritava quase o tempo todo com o Breck, ele não obedecia nada que ela pedia para fazer, ele já não obedecia a hora de dormir, ele não obedecia quando eles tinham que jantar, ele não queria mais ajudar em nada, e realmente ela se tornou alguém que ela não queria ter se tornado. E outra coisa foi que quando ela entrava no quarto, em vez de aparecer a dançarina, né, a menina dançando que aparecia na tela, uma semana aparecia uma bruxa, na outra semana aparecia o Hitler. Ela viu que ela tinha se tornado a adulta chata da situação, né, a bruxa, e o Louis era o cara legal, era o cara que todo mundo deveria ouvir, ele era super bem sucedido, ele era inteligente. Então, uma das coisas que a Lauren fala é que como o Breck ele era muito inteligente e principalmente ele era muito bom com tecnologia, ele começou a ver a mãe dele como alguém que não entendia. Para ele, ela não entendia o que ele estava fazendo. Ela não entendia por que ele acreditava no Louis. Para ele, essas coisas eram muito mais reais, muito mais palpáveis. Ter sucesso com a tecnologia, programação, coisas que não era do dia a dia dela, era do dia a dia do Louis, ou pelo menos o Louis falava que era. Então, assim, pro Breck, era muito mais fácil acreditar nele, ainda mais que o Louis, ele era um predador, então ele estava seduzindo aquelas crianças, ele estava contando as histórias que ele sabia que as crianças iriam gostar de ouvir, crianças pré-adolescentes, né? E a Lauren era uma mãe. E o que as mães fazem? Elas cuidam e elas protegem, elas se preocupam com os filhos. Então, todas as vezes que ela gritava com ele é porque ela queria fazer ele enxergar que aquilo ali não estava correto, que não deveria ser dessa forma. Então ela só queria educar ele, só queria que ele continuasse sendo aquele menino brilhante que ele era. Só que infelizmente, com todo esse trabalho que o Louis estava fazendo, isso já ia fazer mais ou menos um ano. Então as coisas que o Louis contava não eram tudo de uma vez só. Eles iam se conhecendo e foram se conhecendo, todos os dias conversavam, e isso já fazia um ano. Até que depois de ela notar todas essas diferenças no Breck, ela entrou em desespero, ela já não sabia mais o que fazer, porque tudo que ela falava não adiantava em nada. Brigar com ele não estava adiantando em nada também. Ela conversou na escola e perguntou como é que tá o comportamento dele, e ele continuava sendo o menino nota 10 que ele era, ele não tinha dificuldade com nenhuma matéria, ele continuava sendo educado. Então, assim, realmente o problema estava sendo dentro de casa, porque ela estava enxergando que o filho dela estava sendo aliciado, seduzido por uma outra pessoa e que ela não fazia ideia de quem era. E essa pessoa
parecia ser muito perigosa, porque com tudo que ela ouvia e com tudo que ela via, e como ela viu o filho dela mudar da água para o vinho em 1 ano, depois de começar a conversar com o Luiz, ela realmente pensou, ele é perigoso e eu não duvido que ele seja uma pessoa de 40 anos, um pedófilo tentando conquistar meninos na internet. Quando ela começou a pensar sobre isso, ela fez o que uma mãe preocupada, uma mãe que realmente se importa, poderia fazer. Ela contatou a polícia. E essa é uma parte da história que realmente deixa a gente chateado, porque dá de ver que a Lauren, ela tentou fazer o máximo que ela podia. Ela não foi nem um pouco negligente. Ela foi a melhor mãe que ela podia ser. E eu tenho certeza que na época aquilo ali para pessoas de fora podia estar parecendo um exagero. E podia parecer que ela estava reagindo de uma forma exacerbada. Mas ela conhecia o filho dela e ela via que tinha algo de errado. Então ela ligou para a polícia e na chamada ela disse que precisava fazer uma denúncia. Que o filho dela estava conversando com uma pessoa que ela acreditava ser muito mais velha que ele e que ele estava aliciando o filho dela e eles jogavam num server, um jogo online, e eles começaram a conversar por ali. Ela tinha um nome, ela tinha a cidade que ele dizia morar, ela tinha a idade que ele dizia ter, e ela passou todas essas informações para a polícia. A atendente falou para ela, por que que ele não troca de site? E daí quando a atendente falou isso, a Lauren disse que percebeu que eles não sabiam o que estava fazendo, eles não sabiam do que ela estava falando. Essa atendente não estava preparada para conversar sobre um predador online, porque ela não sabia nem o que era um server, ela não sabia nem o que era um jogo online, não captou a mensagem de que tinha uma pessoa em outro lado do computador que estava tentando seduzir, aliciar um pré-adolescente. E essa pessoa ela não conseguiu ver quão grave podia ser essa situação, e ela não se incomodou nem em fazer uma pesquisa, em botar o nome do Louis no computador. A Lauren, achando que tinha feito uma boa coisa, achando que tinha pelo menos ligado para a polícia e dado o nome dele estaria sendo investigado, porque apesar da forma que a atendente recebeu a situação, no final da ligação ela disse que iria passar para a inteligência da polícia, então era como se o nome dele realmente fosse ser investigado. E a Lauren disse, é exatamente isso que eu quero. Eu quero que o nome dele seja investigado porque eu tenho quase certeza que ele disse ser uma pessoa que ele não é. Depois de ter conversado com o Brack diversas vezes, vendo que não ia dar certo, que ele ia continuar da mesma forma que ele estava, ela conversou com o pai do Brack e eles chegaram no consenso de tirar todas as tecnologias do Brack. E assim, ela achou que ele ia explodir, porque esse menino tava com tecnologia na ponta dos dedos, assim que ela fala. Tecnologia na ponta dos dedos desde que nasceu. Tudo que ele podia ter de tecnológico, de internet, de computador, de celular, de videogame, ele tinha. Ela tirou tudo isso. Só que ele não reagiu da forma que ela esperava. Ele meio que entendeu o que ela estava fazendo e por que ela estava fazendo aquilo. Ela disse que até um dia ele falou pra ela, mãe, tu sabes que eu sou um bom filho, né? Outros adolescentes da minha idade, eles gritam com os pais, eles fecham a porta do quarto, eles são mal educados. E ela falou pra ele, não, eu sei que tu é um bom filho, é por isso que eu te amo tanto, tu é um ótimo filho, mas isso não tá dando certo agora. E essa é a forma que a gente encontrou de melhorar a situação. E ele aceitou. Bom, não foi só isso que a Lauren fez. Além de ter ligado para a polícia, de ter tirado todas as tecnologias do Brack, ela ainda convocou uma reunião com os pais para conversar sobre o Luiz. Convocou essa reunião, pediu para que os filhos participassem também. Então, assim, quando eu estava estudando a história e o caso, eu penso quanto que essa mulher deve ter sido vista com maus olhos pelas outras pessoas, porque ela realmente estava muito preocupada e ela fez tudo o que era possível fazer. E ela chegou a convocar uma reunião com pais e filhos para falar sobre essa pessoa, esse Luiz, esse jogador que ninguém sabia quem realmente era, que ninguém nunca tinha visto uma foto dele e que estava tão presente na vida dos filhos.
E conversando com os pais, ela percebeu que os filhos não contavam tudo. Então, muitas das coisas que a Lauren sabia sobre o Louis, que ele tinha contado pro Breck, o Breck tinha contado pra ela. Então, ela perguntou pros pais, porque os pais não pareciam estar preocupados com esse menino. Então ela perguntou para os pais: vocês sabiam que ele é multimilionário, que ele tem uma empresa em Nova York, que ele trabalha para o governo americano, que ele contou tudo isso para os meninos? E daí os pais começaram a notar que realmente isso não parece correto, tem alguma coisa errada aí. Falaram: não, é porque esse menino joga há tanto tempo, né? Joga há anos com os nossos filhos, que eu nunca pensei que tivesse algo de errado com ele. Mas tinha. Então, conversando com os pais e com os filhos, ela fala que eles poderiam encontrar o Louis e conversar com eles. Então, assim, todos eles irem tomar um café juntos. Só porque quando ela falou isso, já os meninos falaram que com certeza isso não iria acontecer. Que o Louis não gostava de como os pais eram, de como eles julgavam demais, e eles não entendiam o que o Louis fazia. Com isso, eles já perceberam que o Louis estava tentando botar os filhos contra os pais. E o problema é que o Breck era um alvo muito maior pro Louis do que os outros meninos. Por quê? Porque o Breck gostava de muitas coisas que o Louis também gostava ou fingia gostar. Então foi muito mais fácil pro Louis chegar no Breck, porque com as conversas de tecnologia, de programação e pelo Breck ser tão inteligente, ele conseguia realmente ter uma conversa com o Louis. Os pais então falaram que iriam prestar mais atenção e que os filhos não poderiam mais conversar com ele, e que eles iriam jogar, mas não era para jogar mais no mesmo server, era para trocar de server, era para tirar ele do TeamSpeak, enfim, era para eliminar esse cara da vida de todo mundo ali, e foi isso que foi feito. Mas infelizmente o que a Lauren não sabia é que o Louis tinha mandado um iPhone pro Breck. Ou seja, quando ela tirou toda a tecnologia do Breck e que ela achava que ele ia explodir, que ele não explodiu, que ele parecia ter voltado a ser o velho Breck, o antigo Breck, que participava das coisas, que ajudava em casa, que estava muito mais presente na vida da família. Na verdade, ele estava com um iPhone que o Louis tinha comprado para ele, tinha enviado pelo correio, e ele estava se comunicando ainda com esse amigo. O pior de tudo é que o Louis, sabendo dessa reunião que ia ter com os pais e com os adolescentes, ele pediu para que o Breck levasse o iPhone e gravasse tudo que fosse falado na reunião. O que é extremamente preocupante, porque agora a pessoa que estava por trás daquele computador, que era um predador e que estava tentando seduzir essas crianças e aliciar essas crianças, né? Eu digo crianças, mas enfim, pré-adolescentes e tudo mais, porque eles estavam ali passando dos 13 anos para 14 anos. Então essa pessoa tinha escutado tudo que tinha sido falado numa reunião entre os pais. Ele sabia exatamente como deveria agir ou não, como deveria dizer pro Breck agir ou não, para conseguir o que queria. E isso foi o pior que podia ter acontecido, porque dessa forma o Breck voltou a agir de uma forma normal. A mãe achou que estava tudo bem, que ele tinha passado dessa fase do Louis, que ele tinha entendido que não era para conversar com esse cara. Os pais deram as tecnologias de novo para ele, o computador de novo, o celular de novo, tudo de volta, e ela ficava muito mais ligada do que já era antes nas vozes que ela escutava no computador, e ela nunca mais tinha escutado a voz do Louis, ela nunca mais tinha escutado aquela voz mais grossa. As coisas pareciam ter voltado ao normal. Até que em fevereiro de 2014, o Breck tinha uma viagem para a Espanha. O colégio dele ia fazer essa viagem para que eles pudessem praticar o espanhol, né, praticar uma outra língua. E os pais, obviamente, deixaram ele ir, porque ele estaria longe do computador, eles achavam que eles não tinham mais com o que se preocupar, e seria uma boa experiência para ele, porque ele estaria praticando outra língua, porque ele estaria junto com os amigos dele, viajando, visitando os locais. Então, eles deixaram o menino ir, e a Lauren organizou as malas dele junto com ele. Ela também tinha uma viagem para fazer a trabalho, então eles organizaram as malas juntos, e ela até comenta que para um menino que gostava tanto de jogos violentos, ele era extremamente tranquilo. Assim foi, eles organizaram tudo juntos, ela botou ele no carro, disse que amava ele disse que amava ela, e ele foi para a Espanha.
Pelo que parece, na Espanha foi tudo maravilhoso. Parece que a viagem realmente foi muito boa, porque ele mandava várias mensagens para Lauren dizendo que estava adorando a comida do local, que estava adorando as pessoas, que estava adorando aquela viagem, que estava se divertindo muito. E inclusive nessa viagem, os trigêmeos, eles viram no Facebook que o Brack tinha arranjado a primeira namorada dele, e ele botou uma foto com ela no Facebook, os dois juntinhos, o que era uma coisa muito estranha pro Brack, porque o Brack ele não costumava botar fotos no Facebook, ele achava que Facebook era coisa de pessoa mais velha, então assim, ele não botava nada, e daí realmente eles viram que ele estava gostando dessa menina quando ele botou as fotos no Facebook. E quando terminou a viagem, o pai do Brack foi buscar no aeroporto. Esse seria o final de semana que o Barry iria passar com o Brack e com os trigêmeos. Então eles pegaram o Brack no aeroporto, que estava extremamente feliz, que estava conversando com a menina quando eles chegaram lá, e ele tinha muito o que contar sobre a viagem. Foram para casa, pediram pizza, comeram, e o Brack perguntou pro pai dele se poderia ir para casa de um amigo no outro dia de manhã, porque eles iriam programar juntos, iam fazer umas mudanças no computador, e que os dois iriam fazer algum tipo de programação lá que o Brack estava tentando aprender, e que esse amigo iria ajudar ele. Ele deu o nome do amigo, disse onde que era a casa, quem eram os pais da pessoa, como que ele iria. Até o Barry, pai do Brack, perguntou se gostaria que ele fosse levar, e o Brack disse que não precisava, que iria pegar um táxi, que conseguiria chegar tranquilamente na casa desse amigo. O que a família do Brack não sabe é que desde aquela época que eles tiraram os eletrônicos dele, ele tinha continuado a conversar com o Louis. A amizade deles continuava intacta. Ele tinha um novo telefone que era só para conversar com esse cara. Ele continuou fazendo planos, e o pior de tudo, com todas as mentiras que o Louis já tinha contado, ele contou a maior de todas, que era que ele estava doente e ele estava à beira da morte. Ele estava morrendo. Com isso, o Brack, obviamente, ficou muito chateado. Só que o Louis falou que o Brack tinha muito potencial, que acreditava muito nele e que queria que ele tocasse a empresa, que ele iria deixar para trás, que ele não tinha ninguém para deixar essa empresa e que ele daria essa empresa, então, pro Brack. Então, com todas as mentiras que foram empilhando, não tinha por que ele não acreditar mais nessa. Ele tinha acreditado em tudo que tinha sido falado antes, então para ele não faria sentido ele não acreditar. Obviamente ele acreditou. Ele achou que o Louis estava realmente morrendo e que ele teria que ir até na casa dele para assinar os papéis de transferência da empresa e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Então, na verdade, quando o Brack entrou no táxi naquele dia, não foi para ir na casa desse amigo aprender sobre programação, mas foi para ir para o apartamento do Louis. Porque, na verdade, o Louis ele não morava em Nova York, como acredito que vocês já sabiam disso, mas ele não morava em Nova York. Na verdade, ele morava numa cidade bem perto de onde o Brack morava. Eu não sei falar o nome dessa cidade, eu vou botar o nome dela na tela, mas ele morava nessa cidade e ele pagou um táxi, ele deixou então já programado esse táxi para pegar o Brack naquele dia de manhã. Ele tinha deixado pago já e o táxi levaria o Brack até no flat do Louis. Bom, então quem era o Louis, na verdade? Na verdade, o Louis ele não era muitíssimo mais velho como a Lauren pensava. Ele tinha 19 anos, só que ele era um cara extremamente isolado. Ele não tinha contato com a família, ele não tinha amigos e ele era problemático. Ele passava o dia inteiro na frente do computador jogando, mas com o intuito de aliciar menores. Então, ele jogava vários jogos, ele entrava em vários servers, ele conversava com várias pessoas que tinham ali entre 12 anos, 13 anos de idade, era a faixa etária que ele costumava conversar, e tentava alguma coisa com esses meninos. Inclusive, se a polícia tivesse feito o trabalho dela e botado o nome do Louis no sistema para ver os antecedentes criminais e para ver se tinha já algum tipo de boletim de ocorrência contra ele, tinha. O Louis já tinha sido acusado de estupro de vulnerável
E essa acusação ela não foi para frente, acabou não virando um processo criminal porque eles disseram que não tinham provas suficientes. E a polícia também já tinha pego no computador dele imagens de pornografia infantil, e isso estava lá nos registros do Luiz. Eu realmente não sei por que ele não pagou por esse crime da pornografia infantil, eu não encontrei nada sobre isso. Não faço ideia se era por causa da idade dele na época, porque eu sei que ele começou a ter problema com a polícia e com esse tipo de crime relacionado a estupro de vulnerável, pornografia infantil, até outro crime que eu acho que ele usou imagens de um pré-adolescente para fazer ameaça contra ele. Mas enfim, ele começou a ter esses problemas já muito novo, antes mesmo de ele ter 19 anos de idade, antes mesmo de ele ter 18 anos de idade. O que se sabe sobre o Luiz é que ele fazia alguns trabalhos de programação para alguns sites, então ele fazia bicos, conseguia o dinheiro para sobreviver e passava o dia inteiro na frente do computador procurando criança, pré-adolescente. E inclusive antes do break ele tinha começado a conversar com um menino de 13 anos dos Estados Unidos. Ele gostava muito dos Estados Unidos, né? Ele mentia que morava lá e ele costumava, na verdade, procurar adolescentes de lá. E ele tinha encontrado um adolescente ali, um pré-adolescente de 13 anos, que conversou tanto com o Luiz e entrou tanto nessa paranoia dele também, que chegou a fazer um slide, uma apresentação de slide do porquê os pais deveriam deixar ele ir visitar o Luiz na Inglaterra. Uma criança de 13 anos, os pais não deixaram, obviamente, e daí o Luiz viu que não adiantava mais continuar conversando com aquele menino, e daí passou a conversar com outros. E o Breck não era o único que ele conversava naquele período de tempo, tinha outras pessoas que ele continuava também conversando e tentando aliciar. Mas então, voltando pro Breck, ele fez essa viagem de táxi, chegou na casa do Luiz e um tempo depois o pai do Breck recebeu uma mensagem no celular dizendo: pai, tô me divertindo muito aqui, a gente tá programando e tudo mais, posso ficar essa noite? A gente pediu uma pizza agora, a gente vai comer e posso dormir aqui? E o pai dele achou ótimo. O Breck estava sempre dentro de casa, trancado na frente do computador, e também estudava bastante, não tinha problema nenhum. Então ele achou ótimo, pode ficar aí. O que acontece é que no outro dia de manhã, o Barry, o pai do Breck, liga para a mãe do Breck, a Lauren, e fala para ela: eu tô muito bravo. Era pro Breck já ter voltado para tomar conta dos trigêmeos e tenho que sair, eu tenho que ir para Londres, eu preciso trabalhar. E os trigêmeos vão ficar sozinhos porque não tem ninguém para ficar com eles. E era pro Breck estar aqui e ele não atende o celular, não consigo contato com ele nenhum. Na cabeça do pai do Breck, isso era só tipo alguma coisa que um adolescente tinha feito, porque para ele não tinha por que ele estar preocupado. A situação que tinha acontecido com o Luiz já tinha meses que tinha acabado. Só porque a Lauren, naquele dia era o aniversário dela, ela tinha acordado e ela estava se sentindo estranha. Ela começou até a pensar quais seriam os motivos para ela estar se sentindo daquele jeito. Ah, será que é porque eu tô ficando mais velha? Será que é porque o meu namorado, o namorado que ela tinha na época, não ligou para me dar parabéns, não me mandou nada, nenhum recado? Será que é porque eu não tô com meus filhos? E ela começou a pensar: deve ser por isso que eu tô me sentindo assim. Mas quando ela recebeu a ligação, ela já se desesperou na hora. Ela começou a ligar para os amigos do Breck e perguntar sobre essa pessoa, esse nome que ele tinha passado pro pai. E os amigos do Breck falavam que essa pessoa estava viajando com os pais. Então, pelo que eu notei, é que os amigos sabiam onde o Breck estava e eles estavam, na verdade, acobertando o Breck para que, né, os pais não brigassem com ele por ele ter ido para casa do Luiz e não para casa da pessoa que ele falou que ele iria. Com isso, a Lauren foi ligando de um amigo para outro e todos eles davam uma desculpa, até que um dos amigos falou que o Luiz estava com ele, só que não estava se sentindo bem. E daí a Lauren sabia que era mentira, porque o Luiz nunca ficava doente desde pequeno. Ele era um menino super saudável. Ela até comenta numa entrevista que ele não comia nenhum tipo de verdura e mesmo assim ele não ficava doente. E quando
esse amigo falou que ele não estava se sentindo bem, por isso que ele não estava atendendo o telefone, ela sabia que era mentira. E ela pressionou esse amigo até que o amigo disse que, na verdade, o Brack estava na casa do Louis. Essex Police Emergency. Okay. Hello. I need police and a forensics team to my address, please. What do you mean? What's happened? My friend and I got into an altercation, and I'm the only one who came out alive. Are you telling me you've killed somebody? Os irmãos, os trigêmeos do Brack, começaram a receber mensagens dizendo: sinto muito pelo que aconteceu. E eles não entenderam, sinto muito pelo que aconteceu o quê? Na época eles acharam, será que o Brack fugiu e tem mais gente sabendo sobre isso? Até que a polícia bateu na casa do pai do Brack e deu a notícia de que eles tinham encontrado o corpo do filho deles e que ele estava morto. Não preciso nem falar o desespero dos pais, da mãe dele, a culpa que o pai estava sentindo, os trigêmeos, né, tentando entender o que tinha acontecido. Então agora a gente vai para o que é contado, o que a polícia conseguiu pegar na cena do crime, porque o que realmente aconteceu naquele período em que o Brack chegou lá com o táxi até o momento da morte dele, a gente nunca vai saber, porque estavam só o Brack e o Louis dentro do apartamento, e o Louis, ele é extremamente mentiroso, então as versões que ele contou para a polícia não batiam com o que eles viram na cena do crime, não batiam com o laudo que foi feito, e também ele mesmo acabou mudando as versões pelo menos 3 vezes. O que acontece é que no dia 17 de fevereiro de 2014, a polícia recebeu uma ligação do Louis dizendo que tinha tido uma briga com um colega dele e que só um deles tinha saído vivo dessa briga. Quando a polícia chegou no local, tinha várias peças de computador, celular, eletrônicos dentro da água, tentando apagar os vestígios do que tinha dentro daqueles eletrônicos. Tinham algumas sacolas plásticas de lixo e o corpo do Brack estava na cama. A garganta dele tinha sido cortada com uma faca. A calça dele, o zíper da calça estava aberto. Conversando com o Louis, ele disse que os dois começaram a discutir, começaram a brigar, e o Louis, para se defender, uma questão de legítima defesa, ele teve que matar o Brack. Mas nada indicava que seria isso mesmo que tinha acontecido. O Louis não tinha marcas de defesa. E também a polícia, quando estava olhando o que tinha dentro das sacolas plásticas, acharam roupas sujas e fita isolante. Só que a fita isolante, ela tinha sido cortada e ela estava meio que num formato que dava a entender, né, quando eles reconstituíram os pedaços da fita, eles conseguiram entender que o Brack estava com os pulsos e os tornozelos envoltos nessa fita, como se estivesse amarrado com a fita. E isso indicava realmente que o Brack não tinha tentado matar o Louis, nem tinha tido algum tipo de briga, não era da parte dos dois, e que o Louis, ele tinha imobilizado o Brack. Eu não encontrei informação se tinha material genético dentro do Brack ou não, mas pelo que a polícia conseguiu coletar e o que está público na internet é que o Brack foi estuprado pelo Louis, e inclusive tinha pingos de sangue na calça. Parecia que ela teria sido vestida de volta no corpo dele. Na delegacia, o Louis deu várias versões do que poderia ter acontecido, inclusive dizendo que o Brack estava suicida, mas o Louis continuou dizendo que foi legítima defesa, e inclusive que aquilo ali não tinha sido premeditado. Mas não foi isso que a polícia achou nas documentações do Louis, até porque ele tinha feito uma compra na Amazon, eu acho que 2 semanas antes, se eu não estiver enganada, pedindo camisinhas e fita isolante, na mesma compra. Então, isso ficou bem claro que ele já tinha pensado nessa situação antes. E também a polícia achou vários e-mails que o Louis mandava pro Brack, e nesses e-mails dá de ver que realmente ele estava aliciando o Brack e ele estava pressionando. E quando o Brack botou as fotos com aquela menina na Espanha,
o Louis ficou completamente louco. Mandou diversos e-mails pro Breck, mandou diversas mensagens, xingou a menina, ele estava obcecado, ele começou a mandar vários e-mails e mandar várias mensagens e tentar ligar pro Breck, e tanto que o Breck não atendia, porque ele estava na Espanha, ele estava viajando com os amigos, e o Louis ficava falando: por que tu não tá me atendendo? Por que tu não me atende? Eu tô morrendo, eu tô muito mal. Depois a polícia viu que o Louis estava mandando várias coisas pro Breck estudar pra continuar com aquela mentira de que ele iria repassar a empresa pro Breck. Então viram que o Breck estava recebendo várias apostilas e livros didáticos sobre programação, que era para sustentar essa imagem de que o Louis tinha muito dinheiro, que ele era multimilionário realmente, que ele pagou a viagem pro Breck, que ele dava livros de programação pro Breck, e que realmente ele estava tentando passar a empresa por está muito doente. O Breck até conversou uma vez com ele perguntando se o Louis era gay, e que ela disse que não tinha problema nenhum se ele fosse ou não, mas ela queria saber se o Breck sabia se ele era gay ou não, porque na cabeça dela ele realmente estava tentando seduzir aqueles meninos, estava tentando levar aqueles meninos pra casa dele pra fazer alguma coisa. E o Breck, ele disse que não. Ele até falou que ela tava parecendo preconceituosa e que não tinha nada a ver, e que ele era só um amigo dele e que ele realmente gostava de conversar com ele por causa da programação. E talvez realmente esse fosse o intuito do Breck nessa situação. Talvez realmente o Breck estava só conversando com o Louis por conta da amizade que eles tinham construído pelo jogo e pela programação e pela tecnologia, etc. Mas o que ficou claro é que o Louis não sentia a mesma coisa, que ele tinha já, desde antes de começar a conversar com o Breck, ele já tinha um problema com outros adolescentes e que ele já queria algo diferente. E que, na verdade, pelo que parecia, era que o interesse do Louis não era no dinheiro, porque o Breck vinha de uma família boa, era realmente um interesse sexual. O Louis, então, continuou falando que não era culpado, que tinha sido legítima defesa, que não tinha sido premeditado. E eles foram, então, para a audiência que ele iria falar culpado ou não culpado, e daí já estava todo mundo reunido lá, já estava a defesa reunida lá, a acusação, e iriam apresentar as provas. E ele tinha falado o tempo inteiro que ele não era culpado, só que quando chegou no dia da audiência, ele levantou e falou culpado. A mãe do Breck disse que ela sentiu que aquilo ali foi mais um pouco da manipulação, da vida de mentiras que o Louis tinha inventado, porque ele falou o tempo inteiro uma coisa e quando chegou no dia, fez todo mundo se reunir lá e falou que realmente ele era culpado. O Louis foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de pedir liberdade condicional depois de 25 anos cumpridos. A mãe do Breck disse que não poderia deixar que isso fosse em vão. Então, já que ela tinha perdido o filho dela, ela iria usar isso para ajudar outras pessoas. Quando ela procurou ajuda, quando ela conversou com outras pessoas sobre aquela situação, ela nunca foi ouvida, ela nunca teve algum conselho bom. Então, ela mesma falou: eu trabalhava num colégio, eu era assistente de professor, então eu estava sempre reunida com crianças, com adolescentes, eu trabalhava num colégio e mesmo assim, quando eu conversei sobre essa situação com outras pessoas, ninguém soube me dizer o que eu deveria ou não fazer. E também quando eu conversei com a polícia, eu não tive o resultado esperado. A pessoa que atendeu ela não estava preparada, não sabia exatamente do que ela estava falando e ainda disse que iria fazer uma coisa que não foi feita. Disse que iria mandar um nome para a investigação e acabou que esse nome nunca foi investigado. E se ela tivesse feito isso, talvez o Breck estivesse vivo hoje, porque se ela tivesse investigado, ela teria visto o antecedente criminal, a Lauren saberia disso e daí ficaria muito mais atenta, muito mais alerta do que ela ficou. Nunca que ela deixaria ele viajar ou ele ficar com o pai dele sem estar muito mais presente, mais do que ela já estava, né? Porque realmente a gente vê que nesse caso não teve negligência da mãe ou do pai, enfim, realmente eles estavam sempre ali juntos com a criança, preocupados com o que estava acontecendo, conversando, tentaram conversar em reunião de pais, tentaram conversar com a polícia, realmente não tinha mais o que ela fazer. E ela não quer que outras pessoas se sintam dessa forma, então ela criou uma fundação com o nome do Breck,
eles fazem rondas em colégios e conversam sobre a história do Breck, e conversam como que um predador se aproxima. Falam também sobre o fato de meninos poderem ser vítimas, porque muitas vezes, com as pessoas que ela conversou, quando ela falava que ela estava falando do filho dela, de um menino, e que era uma situação de um jogo online, ninguém dava bola, porque eles achavam que teria que ser, então, uma menina sendo aliciada, seduzida por um cara mais velho na internet, e tem essa ideia fixa na cabeça, até programada, de que seria assim. Mas, na verdade, nesse caso, não. Um menino estava conversando com outro menino num jogo online e ele estava, assim, sendo aliciado. E nem sempre o predador vai aparecer falando sobre coisas sexuais, ou pedindo uma foto da pessoa, ou pedindo um vídeo erótico da pessoa. Não, nem sempre vai ser assim. Nesse caso, o predador, ele viu o que a vítima gostava, e ele usou dessas informações para aliciar a vítima. Então, ele sabia que o Breck gostava de programação, que gostava de jogos, ele dava jogos pro Breck, e não só pro Breck, porque ele sabia que ele deveria agir igual com todos os outros meninos. Então, ele dava jogos para outros meninos também, ele conversava com os outros meninos também, e ao mesmo tempo ele fazia a cabeça do Breck para que ele se afastasse de todos os outros e confiasse só nele. Então, a Lauren, ela tenta conversar sobre como um predador age, como a polícia tem que entender que não vai ser um site que vai ser fechado e pronto, o predador já não tá mais lá. Ele entra na vida da criança e do pré-adolescente e adolescente. Ele conversa com a vítima por diversos dias, meses, até anos, até atacar, até conseguir informação suficiente. Então, ela ficou sabendo, a Lauren, que eles tinham combinado de ir numa feira de tecnologia que iria ter. Então, todos os meninos do clube de jogos iriam, e o Louis também iria. Ele disse que iria nessa feira. Então, os meninos, eles ficaram calmos quando o Breck falou que iria na casa do Louis, porque na cabeça deles, eles já iriam encontrar o Louis 2 semanas depois. Então, assim, eles não ficaram desconfiados de nada, porque eles já tinham implantado na cabeça dos meninos de que estava tudo bem, ele iria se mostrar para os meninos, ele iria participar dessa feira, eles iriam se conhecer pessoalmente algumas semanas depois. E todas as vezes que foi pedido para mostrar foto dele ou para mostrar onde ele morava, ele sempre tinha aquele negócio de que ele tinha que ser discreto, porque ele trabalhava com o governo americano. Quando mostrava alguma foto, alguma coisa, era tudo tirado da internet, nunca era algo real. E com isso, a Lauren, ela quer falar sobre isso nos colégios, para que as pessoas vejam essas bandeiras vermelhas e entendam que isso pode se tornar algo muito grave. Ela disse que quando conversam nos colégios, eles sempre perguntam como que o Breck morreu. Eles têm muita curiosidade de saber, e ela disse que, apesar de ela não querer ser nem um pouco gráfica na palestra dela, ela fala que ele morreu com um corte na garganta, e ela tenta ser o menos gráfica possível, porque não é sobre isso que eles estão falando naquele momento, né? Eles estão falando, na verdade, sobre como um predador age, mas ela também quer responder, ela entende essa curiosidade, porque muitas vezes, quando a gente está contando algo, parece uma história, e parece que aquela pessoa é um personagem da história. E isso acontece também, por exemplo, agora eu tô contando uma história que na verdade é um caso criminal. Isso aconteceu, uma família perdeu um filho, um irmão, os amigos perderam o Breck, os professores perderam um aluno brilhante. O Breck, ele não existe mais nesse mundo por conta de um predador, por conta de alguém que cometeu um crime. Então, quando a gente está ouvindo sobre esses casos, a gente não pode esquecer que são pessoas reais, que são vítimas, que tem muito sofrimento envolvido, e que a gente tem que ser o mais respeitoso possível em todas essas situações. A polícia, depois do que aconteceu com o Breck, entrou em contato com a Lauren. Eles criaram uma linha especial para esse tipo de problema, com pessoas especializadas para tratar de problemas com predadores virtuais, né? Ela conseguiu fazer com que saísse alguma coisa boa de tudo isso que aconteceu. A Lauren também disse que no primeiro ano, depois da morte do Breck,
Ela não conseguiu sair de dentro de casa, ela ficava dentro do quarto, escuro, deitada na cama, ela não conseguia comer, ela não conseguia fazer nada, era um sofrimento extremamente gigante, era como se ela tinha sido dilacerada. Ela falou que era como se ela tivesse perdido a motivação de viver, e ela gritou tanto quando ela recebeu a notícia que ela ficou com problemas permanentes no ouvido dela. Ela realmente não conseguia parar de gritar. Ela ficou por muito tempo gritando, porque ela não conseguia entender o que estava acontecendo, ela não conseguia aceitar que aquilo tinha acontecido. Realmente, vendo as entrevistas dela, dá de ver essa adoração que ela tem pelos filhos, e ela disse que só conseguiu sobreviver a isso por conta dos trigêmeos. Inclusive, uma das irmãs do Breck recebeu mensagens e fotos extremamente de mau gosto no Snapchat no ano de 2018. Eles tentaram entrar em contato com o Snapchat para ver quem estava mandando essas fotos, mas não dá de a gente voltar na cabeça que alguém queira fazer isso, por que alguém queira fazer isso, mas fizeram. Ela recebeu várias provocações, e ainda de dentro da cadeia, o Louis conseguiu acesso à internet e mandou mensagens para Lauren falando várias coisas horríveis que ela pediu para que as pessoas não replicassem. Então, obviamente, em respeito à mãe da vítima, eu não vou falar o que tinha nessas mensagens, mas ela recebeu em 2 ocasiões, inclusive uma dessas ocasiões foi um dia de ação de graças, falando coisas íntimas que deixou ela muito chateada, principalmente porque ele tá preso. E por conta do tipo do crime que ele cometeu, ele não tem acesso nenhum, ele não deveria ter acesso nenhum à internet ou à comunicação. Mas como a gente sabe, isso é um problema aqui no Brasil, qualquer pessoa que trabalha com crime sabe que as prisões estão cheias de celulares. E realmente para mim não foi uma surpresa tão grande em saber que o Louis conseguiu escrever mensagens num blog, conseguiu mandar e-mails para Lauren. Eu espero ter contado a história da forma mais respeitosa possível. Eu sei que esse vídeo não vai chegar na família dele, e mesmo que chegasse é outra língua, mas eu queria muito ser o mais respeitosa possível com a vítima e também com a mãe da vítima, porque tudo que eu assisti dela, eu vi várias entrevistas, palestras, realmente ela sofreu muito, muito, muito mesmo, de ver que a vida dela é desse menino, e ela tinha tentado por tantos anos engravidar, e ele foi o bebê milagre que ela disse, né? Ela chamava ele de bebê milagre, e ela tinha tantos planos para ele e para o futuro dele, e durante todo esse caso ficou muito claro o quanto ela se importava. Então, gente, aí eu sei que tem pessoas mais novas me assistindo, dê ouvidos à mãe de vocês. Eu sei que a gente acha que a gente sabe de tudo, e eu tive na época do Orkut, talvez outras pessoas que sejam da minha idade vão lembrar dessa época de fake. Então eu tive um fake no Orkut, eu conheci várias pessoas lá, inclusive eu tinha uma amiga que eu conheci nesse fake, ela era mais nova do que eu, e a gente foi se conhecer pessoalmente. Ela poderia muito bem estar mentindo, etc, mas a gente se conheceu pessoalmente e a gente conversa até hoje, só porque nem sempre é dessa forma. Inclusive, uma dessas pessoas que eu conversava nesse fake, depois de um tempo eu descobri que não era a pessoa que dizia ser. Eu conversava com alguém que dizia ser um menino e na verdade era uma menina, e inclusive essa menina usava a mãe dela. É uma situação bem estranha, mas enfim, usava a mãe dela para mandar mensagens para essas amigas do fake. É uma situação bem estranha. Enfim, só pra gente ficar ligado e escutar os nossos pais realmente, porque muitas vezes o que eles estão tentando fazer simplesmente e puramente é pra te ver bem, é pra te ver feliz. E também cuidar com pessoas que a gente não consegue encontrar informação nenhuma online, né? Porque é muito difícil hoje em dia a gente não ter contato ou informação ou uma foto sequer de uma pessoa, que foi o caso do Louis, né? Ele realmente parecia que ele não existia. Então é isso, obrigada por ter assistido até agora, obrigada por ter tirado um tempo para ouvir a história do Breck. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês gostem também do cenário que eu fiz hoje. Não sei se vai ficar assim, não sei quanto tempo vai ficar assim, eu pretendo ter um cenário melhor, mas é o que eu tenho para hoje e a gente se vê na próxima. Tchau!